Olá, queridos amigos, é com muita alegria que nós retornamos ao estudo de terça-feira, estudo com Dona Amélia Rodrigues, através, das suas mensagens, dessas mensagens tão elucidativas que ela nos convida a refletir, a adentrar aos conhecimentos que Jesus nos trouxe, para nós caminharmos assim com maior segurança na nossa vida. E hoje nós estamos aqui, como sempre, pela Web Rádio Fraternidade, pela TV Nova Luz, também pelo nosso canal, e estamos refletindo hoje, escolhemos um tema, falando mais uma vez sobre a prece. Nós entendemos que a prece é aquele recurso salutar, aquele recurso poderoso que nós podemos usar a todo momento. E é muito bom nós podermos falar sobre isso, podermos contar para os amigos que não têm essa experiência sobre a necessidade de nós desenvolvermos esse hábito da prece. Então, espero que vocês acompanhem a nossa reflexão e nós vamos utilizar algumas obras de Dona Amélia Rodrigues, onde ela vem falar sobre a prece, sobre o valor da prece, sobre a necessidade e quando nós aplicamos, como nós aplicamos, tudo isso Dona Amélia nos traz. E nós escolhemos, primeiramente, o livro Trigo de Deus, que vem trazendo uma lição muito bonita, que o título é justamente a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, naquele dia, ali junto dos discípulos, após ele estar trazendo para nós as bem-aventuranças, Dona Amélia nos conta que ele se retira para orar. E os discípulos ficam ali aguardando ele com muita ansiedade, ao mesmo tempo com curiosidade, e todos com vontade de perguntar, por que Jesus se afastava sempre para orar após as suas falas, após as suas palestras, os seus ensinamentos? Ele tinha esse hábito. Se afastava e buscava a conexão com o Pai Maior. Então, os discípulos ficavam querendo saber sobre isso. E um deles, nesse dia, ela não diz quem foi, ela só diz que um dos discípulos pergunta a Jesus. Toma coragem, para perguntar a Jesus por que ele ora tanto. Dona Amélia se reporta a si mesmo, Senhor, por que oras tanto? E sempre Jesus olhava, pensava, refletia, sentia a intenção da pergunta para responder, com todo o bom senso de um espírito superior. E aí, ele percebendo a curiosidade do discípulo, ele diz muito amorosamente: a alma tem necessidade da oração, em maior dosagem do que o corpo necessita de pão. E ele ainda completa dizendo que orar é buscar a Deus, é penetrar nas mercês, no íntimo, naquela maior profundidade de conexão com o Pai, aurindo, ou seja, trazendo para nós resistência, coragem diante das vicissitudes, diante das situações, aurindo tudo isso dos recursos divinos que Deus nos oferece. Mas nós precisamos de entrar em contato com Ele. Então, Jesus nos diz, nessa lição muito linda, que o silêncio, ele recuava dali do grupo, das pessoas, e buscava o silêncio, porque nós precisamos de fazer esse silêncio interior. Então, ele diz que o silêncio propicia a busca dessa conexão. A solidão, estar sozinho para orar, renova as forças, as energias e a comunhão com essa fonte geradora da vida, facultando o prosseguimento nos compromissos abraçados. Vejam só, Jesus falando
dessa forma, né? Então, nos ensinando essa conexão segura que nós podemos aurir forças, renovar as nossas forças para prosseguir nos compromissos abraçados. E o discípulo fica muito surpreso, né? Porque ele sabia quem era Jesus, até onde eles entendiam, e perguntou então: mas, mestre, vós que sois o caminho para o Pai, o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Surpreso, né? Porque Jesus, o Espírito Superior, tem necessidade de orar? E Jesus responde pacientemente: a chama que ilumina gasta o combustível, que sustenta a luz ali, né? E a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém, nos mostrando que o combustível, as nossas forças, elas se exaurem, né? A chuva que irriga o solo, em algum momento essa água vai retornar à nuvem que proviu aquele solo úmido, né? E novamente se mostra necessitado de estar irrigado, de estar recebendo essa nutrição. Então, e Jesus ainda fala mais um pouquinho, dizendo que o intercâmbio das forças com o Pai Criador restaura a criatura, né? E aí ele explica, e eu próprio, quer dizer, eu mesmo, Jesus, procuro nele Deus e encontro reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Quer dizer, ele ia buscar Jesus, explicando, né, que ele busca Jesus para aurir força de sustentação para o messianato, para a tarefa, para a missão que ele veio desempenhar em nome de Deus. E aí, Dona Amélia nos leva a refletir muitas coisas, né? Porque Jesus, sendo o maior que esteve entre nós, ele precisava de orar. Então, absorvido por esses ensinamentos de Jesus, aproxima-se João, aquele que mais amava Jesus, né? E pergunta, assim, comovido daquela explicação: e todos, Senhor, todos nós temos o dever de orar? No sentido, nós precisamos de orar, nós também sentimos essa necessidade. E Jesus olha assim benevolente para João e responde: o homem, João, que ora, revela-se, eleva-se no mundo, no rumo da grande luz, enimba-se, ou seja, inunda-se de claridade radiosa. O Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que a seu turno se equipam de secretários, de auxiliares, de inumeráveis cooperadores abnegados. Então, cada um deles, diz Jesus para João, rege um departamento específico, a fim de coordenar atividades e atender os impositivos. Então, a gente percebe aí essa ilustração que Jesus nos traz, mostrando para nós que ele pode fazer essa comparação como o Pai Celeste, Deus, né? É como se fosse ali um rei, com seus ministros, com toda aquela hierarquia, e os ministros têm outros, né, companheiros que ajudam, cooperadores que ajudam a tarefa. Tem os secretários, tem auxiliares, tem inumeráveis cooperadores, né? Então, tem uma hierarquia. Então, é assim que os espíritos trabalham. Tem essa hierarquia, Deus, Jesus, os espíritos amorosos, e nessa hierarquia nós temos os cooperadores abnegados, os auxiliares, e em algum momento nós somos esses auxiliares, né? Nós pedimos nas nossas preces a Jesus, aos amigos espirituais, aos tarefeiros, aos falangeiros, né, dessas falanges grandiosas, desses prepostos de Jesus,
e cada um deles tem um departamento específico a fim de coordenar as atividades, de atender os impositivos. Então, a semelhança desse reino, ele fala, né, que a variedade de deveres que exige o reino responsável para a sua execução. Todo reino tem uma variedade de tarefas. Então, ali o ministério de Jesus também era assim. O ministério da oração, que Jesus vai nos mostrar nesse exemplo, ele diz que é um dos mais delicados setores. Então, existe o ministério da oração, um setor específico, exigindo ali hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações nas preces, selecionar os pedidos, cuidar do seu atendimento, conforme a emissão mental de cada um, conforme a necessidade dos nossos pedidos, conforme a pureza dos nossos corações, conforme o bom senso dos nossos pedidos, porque é importante nós sabermos pedir, né? Então, Dona Amélia diz nessa lição que Jesus diz para eles que, para compreendermos a oração, nós devemos constituir, né, em nós um ambiente favorável para nós estarmos fazendo essa conexão tão necessária. E nós entendemos, então, que a oração ela deve constituir para nós um recurso permanente dessa comunhão com Deus, ininterrupta, como sempre conectados, né? Como um Wi-Fi poderoso. E através dessa conexão nós vamos aurindo condições renovadas para a nossa caminhada. E é nesse intercâmbio que nós nos devemos apresentar a Deus, né? A Jesus, aos espíritos a quem oramos, com uma grande sinceridade, né? Com os nossos propósitos mais sinceros, os nossos íntimos propósitos sinceros, falando das nossas inspirações mais íntimas, dos nossos desejos, das nossas esperanças, assim como também as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos amargores, porque essas confidências, elas vão certamente funcionar como um amparo restaurador dessas forças que Jesus fala, né? Restaurando as forças, onde os cansaços que a vida se apresenta, os cansaços do nosso corpo físico, o cansaço mental, das nossas forças morais, elas são restauradas através dessas energias que nós aurimos durante a prece. Porque Deus, através desses emissários que Jesus está se reportando, ele nos concede fragmentos da sua luz. Então, nós precisamos cultivar a prece, meus amigos, para que ela se torne um elemento natural na nossa vida. Assim como a respiração é importante para nós, assim como o alimento é necessário ao nosso corpo para manter as nossas forças vitais, para manter os nossos órgãos em funcionamento perfeito, a nossa saúde, né? A prece deve ser assim também. É muito importante nós entendermos o quanto a prece é indispensável para nos conectarmos com Deus. Todos nós precisamos de conhecer sobre esses mecanismos, sobre esse meio seguro de nos identificarmos com o Pai Criador. E só saberemos através dessa experiência que nós vamos tendo através da prática da oração, através do hábito da oração. Isso faz sentido para vocês? Vocês também acham que a prece é importante? É muito importante nós entendermos que nós não devemos orar não só naqueles momentos difíceis, onde a dor nos sufoca, onde a angústia aperta o nosso coração, né? Mas também nos momentos mais leves da nossa vida, para que quando chegar aquela situação mais grave, porque a vida é assim, altos e baixos,
Um dia está maravilhoso, outro dia já não está tão bom, as ondas começam a ser mais altas na nossa vida, né? De uma maneira assim figurativa, e nós então estaremos preparados. Porque orar no momento das incertezas, nos momentos das dificuldades, às vezes nós não conseguimos concatenar as nossas ideias, né? E quando tudo está bem, quando tudo flui de maneira tranquila, quando nós envolvemos nos nossos afazeres, nas nossas preocupações diárias, quantas vezes nós esquecemos de dar aquela paradinha, né? De acalmar o nosso coração, de fazer aquela respiração mais profunda, esvaziando o nosso peito e olhar para dentro de nós para agradecer a Deus, agradecer as benesses que Ele nos oferece a todos os dias, agradecer até mesmo aquelas situações mais sérias que nos chegam, porque elas também nos trazem lições. Mas nem sempre a gente lembra, não é verdade? Passamos pelo dia atribulados, ocupados, chegamos à noite, estamos cansados, e assim nós vamos na nossa caminhada. Isso é uma atitude peculiar, né, de muitos. Mas quando a tempestade chega, quando aquelas ondas a que nós falamos há pouco começam a ficar mais altas, nós lembramos logo, né? Imediatamente de orar. E quando não conseguimos, nós perguntamos, pedimos àquele amigo, mandamos para um grupo, né? Ore por nós, né? Colocamos lá o nosso nome, o nosso endereço, chegamos na casa espírita, colocamos lá no livro de irradiação. E aí, porque muitas vezes nós não sentimos fortes para orar, porque nós estamos ansiosos, nós estamos amedrontados, inquietos, e muitas vezes não conseguimos concatenar as nossas ideias, as nossas palavras, serenar a nossa alma de maneira sincera para dirigir uma prece a Deus. Ou então achamos que nosso pedido, a nossa prece não será atendida, porque nós somos muito imediatistas mesmos, né? Nós queremos as respostas para agora, se possível para ontem, né? E nessas necessidades imediatas, nós nos perdemos um pouco nos nossos pensamentos angustiados. Então é por isso que Jesus nos aconselha a adquirirmos o hábito da prece, a termos na oração uma atividade natural, como nós falamos. E como ele fala lá no livro Boa Nova, Pedro também, né? Ele vai elucidar Pedro sobre isso, que ele fala que a oração deve ser como a respiração. Então, esse hábito é uma construção. Nós não conseguimos adquirir o hábito da prece de um momento para outro. E os discípulos ouviram ali toda aquela explicação de Jesus sobre a prece, e certamente eles começaram então a refletir melhor sobre essa necessidade de orarmos, dentro, claro, das limitações que eles tinham, assim como nós temos hoje, né? E talvez ali aquele grupo de companheiros que foram escolhidos por Jesus talvez não tivessem, naquele momento ali, a compreensão, a amplitude desses conceitos que Jesus trazia, né? É o que acontece conosco. Às vezes a gente fala sobre esse tema e muitos não conseguem perceber, porque nós queremos, como dissemos, respostas imediatas, e às vezes as respostas de Deus, elas vêm de forma sucinta, de formas, às vezes, que nós nem percebemos que elas foram respondidas. Mas nós vimos aí Jesus dizer sobre o ministério da oração. Então, não há oração que não é sincera, que não é respondida. Precisamos atentar sobre isso. Mas precisamos também de perceber o que nós pedimos. Será que os nossos pedidos são envolvidos de bom senso? Ou são pedidos envolvidos em situações que nós queremos que fosse dessa forma? E às vezes nós não
não é que nós não mereçamos, nós não podemos receber daquela forma, porque se recebermos aqueles pedidos daquela maneira, nós talvez vamos nos desviar do caminho, nós talvez vamos nos perder mais uma vez, vamos cometer erros, e Deus, sabendo das nossas fragilidades, Ele nos protege. Por incrível que pareça, é uma proteção divina, né? Quando Ele responde de outra forma. É como aquele filho que é muito pequenino, que é uma bicicleta muito grande, e a gente às vezes tem que dar um velocípede, né? Para ele começar a entender sobre o equilíbrio. Então, os discípulos, ali, muito comovidos com tudo aquilo que Jesus falava, um deles, mais uma vez, se dirige a Jesus e pede então ao Senhor: Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar pela primeira vez aquela oração, né, que nós conhecemos, que ficou conhecida aí como pela humanidade, né? Mas antes de nós nos reportarmos a essa oração que Jesus nos ensinou, nós gostaríamos de meditar um pouquinho nessa resposta ao pedido do discípulo quando ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. E conforme é possível nós entendermos esse ensinamento de Jesus, se ele pede para ensinar, né, é porque nós temos condição de aprender. Então, quando nós refletimos nessa frase, nós vemos ali que Jesus se dispôs a atender o pedido do discípulo, nos trazendo aquela oração cheia de humildade e entendendo que nós somos capazes de aprender a orar, de desenvolver em nós esse hábito da oração. Mas, para desenvolvermos esse hábito, é preciso nós estarmos vencendo algumas resistências que nós temos e desenvolvendo outras. Por exemplo, termos uma frequência, termos a perseverança do nosso propósito e termos também o interesse que esse hábito, que essa maneira de viver seja realmente positiva, verdadeira na nossa vida. Então, é um exercício. Por isso que falamos que é uma construção, porque a cada dia nós vamos nos fortalecendo mais, colocando mais um pouquinho de vontade naquele exercício para que ele, em algum momento, saia perfeito, que a construção seja elaborada. Como qualquer outra atividade física, mental, nós precisamos de exigir de nós esse esforço, essa perseverança, esse interesse, né, para que aquilo um dia se torne um hábito. Então, nós precisamos aí aplicar o quê? A nossa vontade, né, para entender o que Jesus está, como os discípulos ali entenderam, né, o que Jesus estava ensinando naquele momento. E nós só entenderemos, só conseguiremos essa conexão real com Deus, com os nossos amigos espirituais, à medida que nós vamos desenvolvendo em nós condições de confiança, de fé, de certeza que a oração é esse recurso. Então, é um exercício que vai exigir de nós perseverança no início, vamos ter dificuldades, né? Certamente vamos esquecer em algum momento, mas se nós aplicarmos com interesse os nossos propósitos, com vontade firme, ele vai, com o tempo, se tornar um hábito. Muitas pessoas se queixam, né? Eu não sei orar. Mas orar é orar com simplicidade, falar com Deus com muita simplicidade, agradecendo, pedindo, né? E ao mesmo tempo, confiando. Dona Amélia fala sobre isso em uma outra mensagem, agora lá no livro Luz do Mundo, no capítulo 16, que ela fala, num capítulo que se intitula Arte de Orar. Então, ela diz que a oração, ela deve revestir-se de 3 atos consecutivos, que Kardec também nos fala no Livro dos Espíritos, que é louvar, pedir e agradecer. Mas esse terceiro, ela diz que é
confiar agradecendo. No momento que a gente agradece, a gente está confiando, né? Na providência divina, naquilo que Deus nos atende à medida que nós, nas nossas necessidades, porque Deus sabe das nossas necessidades. Ou seja, a prece, ela não terá mais valor pelo muito que nós falamos, mas pelas palavras rebuscadas que nós colocamos ali, que são bonitas, mas não necessariamente têm necessidade. A prece, ela tem valor pelo sentimento que nós colocamos, pela sinceridade, né? Ali revestido pelo conteúdo que nós certamente vamos envolver na nossa prece, mas também pela nossa sinceridade no momento em que nós estamos pedindo a Deus sobre algo que nós precisamos. Então, Dona Amélia ressalta que saber pedir é uma arte. Saber orar, como ela vem falando aqui para nós, né? De modo que a nossa solicitação não constitua assim uma imposição daquilo que Deus tem que nos oferecer, daquilo que Deus tem que nos atender, ou seja, um capricho, não é? E então a gente tem que ter esse bom senso. Então ela diz que a prece, antes de tudo, é uma atitude mental da criatura com o seu Criador. E nessa atitude mental devem ser propostas as nossas reais necessidades, dentro de uma expressão de confiança, abrindo o nosso coração, desnudando-nos para Deus, né? Ele sabe das nossas necessidades, mas é importante nós estarmos elevando os nossos pensamentos com essa sinceridade, nesse reconhecimento que Deus, na sua grandeza, ele pode nos atender, ele pode nos abençoar, ele pode enviar as suas respostas envolvidas na sua sabedoria divina. E nós nos lembramos lá de Alexandre, no livro Missionários da Luz, onde ele tem um capítulo, se não me engano, o capítulo 6, que ele vai falar sobre a prece. E ele diz para nós que a prece não é um movimento mecânico dos nossos lábios, ou simples palavras, ou simples repetição, né, daquilo que está decorado na nossa mente, mas é uma vibração, uma energia, um poder. Então, a criatura que ora, ela está mobilizando forças ao nosso redor, né? Forças, aurindo forças, aquilo que Jesus falou, lembra? Aurindo forças, renovando as nossas forças, e daí nós somos capazes de realizar trabalhos de inexprimível significação, através do poder da prece. Então, é um estado psíquico que descortina, que abre para nós forças que nós até então ignorávamos, revelando, então, a nossa origem divina, nos colocando em contato, né, seguro, em conexão segura com essas fontes superiores, né, onde nós aurimos essa força, que Jesus fala para os discípulos justamente isso. E dentro dessa realização, dessa experiência, o espírito vai poder emitir raios de luz, né? Através das suas ondas mentais, nós podemos estar no momento da prece emitindo raios de luz no nosso ambiente, favorecendo toda a nossa psicosfera ao nosso redor, formando um padrão vibratório seguro, né? Onde essas ondas luminosas vêm não só nos proteger, mas iluminar a nós e a outros que estejam naquele ambiente. Então, nós podemos compreender aí os benefícios da oração, a nosso favor e em favor dos outros também, aqueles por quem nós pedimos, aqueles que convivem conosco, também recebem esses raios iluminados. Então, a prece, ela potencializa nossas forças, ela dilata as nossas percepções da alma, né? As percepções da nossa alma, porque nesse momento de conexão
seguro, adquirido pelo hábito, por essa confiança em Deus, vai se ampliando ao nosso redor a nossa capacidade do entendimento das coisas que nos acontecem, né? Não só em favor ou a favor daqueles que estão ao nosso redor, mas a favor de nós mesmos, essa relação íntima entre Deus e nós. E através desse entendimento, nós vamos adquirindo também uma força renovada no sentido da nossa vida, em relação à nossa realidade. Nós vamos adquirindo também uma resignação dinâmica, não aquela resignação conformada, mas uma resignação dinâmica diante das nossas aflições, das nossas vicissitudes, das nossas necessidades, né? Porque ela vai ampliando as nossas percepções, abrindo o nosso modo de entender a vida, o nosso modo de entender aquilo que Deus coloca na nossa vida, que muitas vezes nós chamamos de obstáculos, e às vezes está ali um grande e poderoso recurso para nós usufruirmos com paciência, com resignação, com calma, com confiança, para seguirmos um pouco mais à frente, ou seja, para vencer a nós mesmos. E nós vamos ainda lembrar de uma outra mensagem que nós encontramos lá no livro Crestomatia da Imortalidade, que é um livro de vários autores, vários espirituais, e no capítulo 40 tem uma mensagem de Dona Amélia Rodrigues, onde ela vai falar também sobre a oração. E ela diz que orar sempre e constantemente, nós devemos orar sempre e constantemente para sair da aflição, para evitar a tentação e para dominar a ira e entender o sofrimento. Olha aí o que nós dissemos há pouco. Então, a oração nos dá esse sustento, essa condição de nós entendermos o que está acontecendo conosco, sem revolta, entender o sofrimento, sem acomodação, né? Entender a tentação, dominar a ira, a revolta, que nós muitas vezes somos não vítimas, mas nós temos esse sentimento, emanamos esse sentimento, né? Então, nós aprendemos a dominar essa revolta que muitas vezes nós perguntamos: por que eu, Senhor? Né? E nós todos estamos suscetíveis a essas vicissitudes. Então, ela diz que a prece é o sol abençoado que dilata a nossa visão, que clareia o nosso caminho, facultando aí o discernimento, o aclaramento, né, dos nossos limites de entendimento. Vai aclarando, vai abrindo, né, para nós esse entendimento, e nós vamos, então, ficando mais fortes. Ela diz assim: tome com os lábios do coração o murmúrio da esperança e module a melodia da prece no país da alma, deixando que as brandas consolações que ressumbram dos apelos do céu harmonize as suas emoções interiores em desalinho. Veja, né? Então, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Nos protege, nos imuniza. E aí nós voltamos lá naquele momento da prece de Jesus com os discípulos, lembrando do pedido daquele discípulo: Senhor, ensina-nos a orar. E ali naquele instante, qual a atitude de Jesus? Ouvindo aquele pedido tão sincero daquele discípulo, ele reúne todos eles ali em círculo, eleva o seu pensamento, o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, ao Pai Criador, e coloca todo o seu amor acima de todas as coisas. E aí Jesus ensina a oração, embora singela, porque ela envolve palavras muito simples, né?
mas é a oração que se espalhou pelo mundo, pelo universo, como um perfume dos céus, a nos trazer as bênçãos de luz ao nosso coração. E ao mesmo tempo que Jesus deixa naquele instante esse legado que muitos ainda não descobriram, esse legado precioso para a humanidade, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E nós vamos então encerrar a nossa conversa de hoje com essa oração, pedindo a vocês que nos acompanhem em pensamento. Jesus orou assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória. Que Jesus nos abençoe nesse resto de noite e em qualquer momento que outras pessoas adentrarem a esse momento de reflexão de hoje. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, esperamos vocês na próxima semana e esperamos que tenham usufruído desse momento tão sublime do entendimento sobre a prece. Um beijo, um abraço nos corações e até mais, se Deus quiser, porque Ele quer. Até lá!